Sentimos que trouxemos algumas ideias, algumas posições, algumas situações ao Conselho que estavam dela muito arredadas, apesar de nós não termos tido muita expressão e termos tido poucos eleitos. Penso que conseguimos fazer isso com mais ou menos dificuldade e muito mais para aqueles que normalmente acompanham a atividade política, que é o vosso caso, e outros que não estarão aqui. Pensamos que tivemos algum mérito a trazer causas para a cena política silvense, digamos assim, local, como as questões da Agenda 21, local, da participação dos cidadãos, do orçamento participativo, as questões de certa forma, tentar destrinçar entre o que é a especulação imobiliária e o imobiliário da atividade turística do ponto de vista económico, e também outras questões do índole do crescimento, desenvolvimento sustentável, não crescimento a qualquer preço. Temos legitimidade para estar aqui e para apresentar politicamente um espaço de ideias, um espaço de luta política, um espaço de argumentos em defesa do Conselho, e por isso uma razão que nos justifica a nossa participação nestas eleições. E pelo que se perspectiva, há um conjunto de cenários para os quais o poder local deve dar alguma resposta, deve desempenhar algum papel. Estou a referir-me concretamente às questões do desemprego e do flagelo que isso representa para inúmeras famílias e para as quais nós não vimos nada de perspectivar como resolver essa situação, e as autarquias têm algum papel a esse nível, e nós certamente iremos dar muito da nossa atenção, do nosso contributo em relação a tentar dar pistas para que isso se inflita, digamos assim. Relembro aqui que há vários projetos dessa natureza, digamos assim, do chamado imobiliário turístico, que estão a marcar passo e poucos empregos têm criado, como é o caso da Lameira, como é o caso da Praia Grande em Armação de Pera, e como há muitos outros inúmeros exemplos no Algarve, para não falar só no Conselho de Silves. Isso são investimentos ligados a interesses financeiros, à especulação, à lavagem de dinheiro, aqui para quem nos ouve e que não vai investigar se efetivamente é lavagem de dinheiro ou não. Enfim, e portanto, o desenvolvimento pode-se fazer com pequenos investimentos locais, com pequenas situações ligadas aos nossos recursos e que nós desaproveitamos, e é por isso que somos um povo atrasado também, por vários motivos, mas também porque ainda nos damos a luz de ter muitos recursos que desaproveitamos. Creio mesmo que as intervenções que o Carlos e o David aqui fizeram, e vejo que têm um trabalho já muito avançado, já aqui muitas propostas e muitas ideias que estão relativamente bem definidas. Vocês conhecem bem o território onde se movem, e eu creio que esta capacidade de nós irmos juntando momentos de luta política com momentos de construção de proposta política coletiva serão absolutamente determinantes para o futuro. Eu creio que nunca foi tão importante esta capacidade de juntarmos esforços à esquerda. E eu creio que o momento das autárquicas é um momento particularmente importante. Pela razão mais óbvia, pela primeira vez, vamos ter um momento eleitoral, desde que temos a coligação PSD e CDS no poder. E, portanto, não estamos a brincar. Este vai ser um momento de expressar politicamente o que é o mal-estar, a raiva, a indignação, a capacidade de os enxutar, que eu creio que percorre o país. Mas é mais do que apenas um sinal eleitoral.
É o momento em que nos sítios onde nós vivemos, nós nos reunimos para construir momentos de luta, momentos de protesto e momentos de proposta política. E eu creio que à esquerda isso é particularmente importante. Nós temos tido a capacidade de articular em torno do Bloco de Esquerda muita gente que não desiste de fazer essa luta, como o David aqui dizia, pela participação com efeitos, não apenas como se fosse uma daqueles inquéritos, ligue para o número tal e diga-nos o que é que acha e depois não acontece nada no momento seguinte. Nós queremos uma participação enraizada no espaço, nos sítios onde vivemos, que tenha consequências. E, portanto, eu acho que nós temos essa capacidade de articular, à medida que vamos construindo programa político, proposta, iniciativa, essa capacidade de dar um espaço onde a voz, a militância, a participação, o ativismo, a cidadania das pessoas tem uma consequência. E a batalha pela transparência, pela igualdade de circunstâncias. E é curioso hoje estarmos exatamente no Algarve. O Algarve tem esta especificidade no debate nacional. Tem das maiores taxas de desemprego do país, está muito acima da média nacional, como todos nós sabemos, e concentra, é quase como se fosse uma concentração do problema político que Portugal vive hoje. Nós olhamos para o Algarve e elogiamos a beleza natural, e ninguém tem dúvidas sobre isso. Dizemos, mas que recursos absolutamente extraordinários que aqui existem. E tem um modelo de desenvolvimento assente no turismo, pode ser absolutamente determinante para o futuro do país, mas no turismo virado para a especulação imobiliária e para a construção desenfreada e a destruição do território. E esse é o debate sobre o modelo de desenvolvimento no país. E temos que olhar para o que temos neste momento. E temos uma enorme parte da população que está ligada ao setor da construção civil e que ficou desempregada e que não tem perspectiva de voltar a ter emprego, que são no mesmo setor, e o David aqui falou, mais do que voltarmos a expropriar ou a retirar área protegida ou construir mais um hotel, nós temos um problema de reabilitação urbana nos sítios e nas cidades onde as pessoas vivem, de casas abandonadas, degradadas, que têm obviamente que ser recuperadas para a vida das cidades. E nós temos um problema de desenvolvimento e temos que olhar e pensar como é que nós estruturamos turismo que não seja um turismo predatório, que seja um turismo que respeita quem vive no território e que aposta nos recursos que lá estão e os preserva, porque sabe que preservar esses recursos é a única maneira também de sustentar esse turismo no longo prazo. E como é que nós olhamos para os nossos jovens e pensamos que requalificamos o nosso modelo económico para lhes dar um espaço de esperança e um espaço de inclusão no mercado de trabalho e no país. E, portanto, pensar sobre o território e sobre a escala local no Algarve é também abordar o problema de desenvolvimento do país. E é para isso que nós cá estamos, temos que estar, não temos outra hipótese, senão encarar pela frente os problemas que temos e olhar como é que devemos sair daqui. E, portanto, nós estamos a lutar pelas nossas lutas e lançamos nessa luta nacional. Mas o debate nacional vive-se aqui. Vive-se nas nossas casas, vive-se no IMI, vive-se no nosso emprego, vive-se no centro de saúde que está a fechar, na escola que subitamente está sobrelotada de alunos e com muito menos professores, vive-se na segurança social, nas dificuldades de perceber o que é que vai acontecer às prestações sociais, de não sabermos o que é que vai acontecer dentro de 6 meses, esta sensação de não conseguirmos respirar mais e, portanto, lutamos em escala nacional, mas ela acontece aqui, no espaço onde vivemos. Isto se faz destas duas maneiras, com protesto, com luta. Temos agora a luta dos professores, a greve dos professores, que temos que apoiar. É uma luta em que está a ser colocado todo o medo em cima das pessoas, meter em cima dos contratados, a dizer, se alguma vez fizeres greve para o ano não estarás cá, mas também de quem já está nos quadros, também de quem já está nos quadros. Se fizeres greve, podes vir a estar na mobilidade especial, és requalificado para o desemprego e, portanto, o medo está a ser utilizado como arma e nós temos que estar ao lado, sempre ao lado de quem está a fazer a luta e fazer essa luta. Mas fazer proposta. Este é o momento, temos que encontrar e construir um programa político para o país. É a nossa responsabilidade fazer essa mistura entre luta, protesto, toda a luta pelo protesto e a proposta. Proposta articulada o mais ampla possível, capaz de responder às dificuldades da vida das pessoas.